Oi, gente linda! Hoje eu quero compartilhar com você tudo que eu aprendi após 2.000 minutos de meditação. Isso mesmo, isso equivale a 80 dias consecutivos de meditação. Eu quero contar para você todo o meu aprendizado e que vai te ajudar nesse processo também, se você quer aprender a meditar, se você quer incluir essa prática maravilhosa no seu dia a dia. A primeira coisa que é muito importante a gente entender é que a meditação ela é uma prática que vai te ajudar no seu autoconhecimento, no manter-se no presente, manter-se no agora. Ela te ajuda aí no tratamento de uma depressão, de uma ansiedade. É uma excelente prática de autoconhecimento e que você deve incorporar no seu dia. Neste vídeo eu quero compartilhar com você tudo que eu já aprendi no decorrer desses 80 dias sobre a meditação. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a meditação, ela é treinável. O que eu quero dizer? Assim como você vai para academia e treina, assim como você aprende um novo hobby, como tocar violão, alguma coisa nova, o jeito que você começa não é o jeito que você está depois de um certo tempo. Ou seja, o jeito que eu comecei no primeiro dia é bem diferente de hoje. É treinável, é evoluível. Ninguém sabe meditar, ninguém tem um dom da meditação. Na verdade, todo mundo vai praticando até ficar da sua melhor maneira possível. A segunda coisa que você tem que entender é que não será perfeito. Mesmo lá no meu 5º dia para hoje, nem sempre vai ser perfeito. Pense que quanto mais você vai fazendo, vai chegando à perfeição. Sim, vai melhorando, com certeza. Mas vai ter momentos em que realmente não vai ser perfeito. A sua perna vai doer, você vai sentir cãibra, você vai sentir dificuldade de realizar, dificuldade de se concentrar. Alguém na rua vai fazer um barulho, um cachorro vai latir. Ou seja, não vai ser aquela perfeição. Não pense que é ir para o monte, meditar e tudo será mil maravilhas. Não é bem assim. Eu já aproveito para entrar no terceiro tópico. Não significa a ausência de pensamento. Na verdade, a meditação é você aprender a controlar o seu pensamento e entender quais são aqueles momentos de ponto zero. Vou te explicar de um jeito melhor. Imagine que você está pensando que, eu tenho que ir na academia amanhã tal hora. Aí tem aquele intervalo para você começar o próximo pensamento. Eu tenho que levar meu cachorro para passear. Quando dá esse intervalo de um pensamento para o outro, tem um ponto zero que a gente fala, que é um ponto de não pensamento. Então a meditação é você aprender a focar nesse ponto zero, nesse ponto de não pensamento. E é interessante que eu gosto da analogia de um céu com muitas nuvens. As nuvens vão passando, pegue as nuvens como um pensamento. Imagina as nuvens como um pensamento, o céu como a sua consciência limpa, sem nenhum pensamento, e o vento como a sua mente, que está sempre ali trazendo pensamentos para você. Imagine quando você enxerga aquele bloco azul, aquele espaço azul do céu, que é a sua consciência pura, sem nenhuma nuvem, sem nenhum pensamento. É nesse ponto que você tem que focar. Então a meditação é isso, é você aprender a controlar os seus pensamentos. Vem um pensamento, não se concentra no pensamento, deixa o pensamento passar e foca nesse ponto zero, nesse ponto de não pensamento. É esse que é o treino, é esse que é o momento gostoso da meditação. E você vai ver que quanto mais o tempo passa, quanto mais você medita, mais esse espaço de não pensamento aumenta, mais esse espaço de céu azul aumenta, que você consegue focar. Você está gostando desse assunto? Está gostando de saber tudo que eu aprendi com a meditação? Já convido você a se inscrever no meu canal e a curtir esse vídeo. Quando você curte, você mostra para o YouTube que esse assunto é relevante e ajuda esse conteúdo a chegar a outras pessoas que também precisam saber dessa informação. Vou passar agora para o 4º tópico, que é persista mesmo quando tudo pareceu que você se perdeu em pensamento. É isso mesmo, vai ter momentos, vai ter dias da sua meditação em que sua mente pode estar muito acelerada e você pode estar passando por um turbilhão de pensamentos. Vai um pensamento, chega outro pensamento, vai outro pensamento, chega outro pensamento. E focar nesse ponto zero fica uma tarefa bem complicada, bem difícil.
mas eu te digo que não é impossível. E que mesmo assim você tem que persistir, tá? Tente manter naquele dia, ainda assim, mesmo que tá parecendo, nossa, perdi minha meditação toda pensando. Isso pode acontecer, mas ainda assim é considerado meditação, porque você está conseguindo perceber que você está se perdendo em pensamento. Além disso, você pode adotar uma estratégia que é o seguinte: minha mente estava muito acelerada em determinados dias. O que eu optei em fazer? Eu reduzi o tempo de meditação. Ao invés de eu meditar 25 minutos, o tempo caiu para 20, caiu para 18. E aí tá tudo bem. No outro dia, se você se sentir melhor, você pode aumentar o seu tempo de meditação. Aproveitando para entrar no próximo tópico, que é a respiração é o seu eixo. Exatamente isso. A respiração é a sua principal aliada no processo de meditação. Como assim? Você vai se concentrar na inspiração e na expiração. Ou seja, você puxa o ar contando até 3, segura o ar contando até 3 e solta o ar contando até 3. Você vai repetir esse processo e aí você pode repetir o tempo, aumentar o tempo. Por exemplo, inspira o ar contando até 5, segura o ar contando até 5, solta o ar contando até 5. Esse jeito de trazer sua atenção para a sua respiração é uma maneira de você voltar para o eixo. Estou me perdendo em pensamento, estou pensando muita coisa, estou preocupado com algum compromisso que eu tenho amanhã. Traga sua atenção para a respiração. Muita gente também usa trazer a atenção para os batimentos cardíacos, que também é uma boa alternativa e que algumas vezes eu já usei e funcionou legal. Tá? Falando desse jeito, eu já abro o espaço para te dizer que é o próximo tópico, é que você tem a liberdade de encontrar qual a melhor forma de meditar. Tem pessoas que se sentem melhor com a meditação guiada, pode ser um ótimo começo, é incrível. Tem pessoas que se sentem melhor quando colocam uma música de fundo e aí você pode aproveitar para colocar uma música de fundo. Existe um aplicativo muito bom que eu vou estar deixando aqui, o nome dele aqui na tela, e vou compartilhar também algumas imagens. Esse aplicativo ele é muito bom porque eu posso até fazer um vídeo depois mostrando ele mais a fundo, mas ele tem como você calcular, colocar o tempo de início, colocar o tempo de para o sino tocar, tem como você ter música de fundo e ele tem várias possibilidades que você pode usar, então também é uma alternativa. Tem gente que prefere colocar uma música, tem gente que prefere meditar observando, dando atenção ao momento presente, como por exemplo ouvir o som lá fora, ouvir o pássaro, dar atenção ao som. Eu fazia muito isso e também uma prática que eu gostava bastante de fazer e que você pode incorporar era que eu usava o ventilador. Como assim? Como eu medito muito cedo, eu levantava e já meditava, o ventilador estava ligado. E aí eu costumava dar atenção ao som do ventilador para poder focar a minha atenção, ou então ao vento do ventilador tocando na minha pele, no meu rosto, eu dava atenção a esse momento. Então isso é uma excelente maneira também de você voltar ao eixo. Tá? Não existe uma posição obrigatória. É certo que tem aquela posição que é a mais convencional, que todas as pessoas costumam orientar, que é a posição em lótus, com a mão nessa posição, ou simplesmente para cima, durante o dia e para baixo durante a noite, que é o recomendado, que eu já vi muitas literaturas falando dessa forma. Mas eu quero falar para você, principalmente quando a gente está no início, ficar nessa posição por 20, 25 minutos pode não ser confortável. Às vezes você sente uma dor nas costas, às vezes você sente um incômodo, e aí você pode adotar o deitado, que também é orientado, que você se deita e medita deitado, também é uma boa alternativa. E aí você tem que escolher o que melhor funciona para você, mas não existe uma posição obrigatória. Escolha uma posição que seja confortável e que você consiga manter a sua mente livre o máximo possível, que você consiga manter o máximo possível essa ausência de pensamento. Depois que você começa a meditar, que você vai entendendo a prática da meditação, a gente vai entrar no 8º tópico, que é: você pode meditar em qualquer lugar. Sim, você vai entender que você consegue meditar em qualquer lugar. E às vezes essa meditação é de pouco tempo, tipo 3 minutos, 4 minutos. Se você consegue trazer a sua consciência para o presente, para o agora, já é uma maneira de meditar. Quando você está num ônibus, numa condução, se você consegue parar a sua atenção sem pensar, sem julgar, sem trazer pensamento e apenas observar o ambiente, observar as pessoas ao redor, observar, é um estilo de meditação. Se você está no chuveiro, começa a tomar banho, sente aquela água caindo no seu corpo, também é um momento de meditação.
quando você vai evoluindo no processo de meditação, você começa a perceber que você consegue trazer a meditação para várias partes do seu dia. E aí a gente entra no último tópico, que é você incorporar a meditação em todas as partes da sua vida. Você consegue perceber que em qualquer momento você consegue entrar em meditação. Que em qualquer momento você consegue trazer a sua consciência, a sua mente para o momento presente. Isso é bem interessante porque isso vai repercutir na sua maneira de responder às outras pessoas, na sua maneira de conversar com a outra pessoa, na sua maneira de reagir frente a um acontecimento. Então ela vai repercutir em todas as áreas da sua vida. Você vai perceber que o nervosismo, a ansiedade vai surgir porque somos humanos, estamos passíveis às emoções. Mas você vai entender que isso não vai te manter ali por muito tempo. Vai vir um momento da raiva, vai vir um momento da ansiedade, mas você vai praticar a meditação, você vai trazer a meditação para esse momento e você vai ver que esse momento de raiva, de ansiedade, de nervosismo vai durar muito menos do que duraria há um tempo atrás. E isso repercute em todas as áreas da sua vida. Gostou desse assunto? Gostou desse conteúdo? Sua energia bateu o caminho? Eu peço você para se inscrever no meu canal e curtir o vídeo.